Apocalipse, capítulo 4. Eu já havia dito para vocês que a gente ia fazer uma leitura literal, né, do livro de Apocalipse, mas que em alguns momentos ia chegar a hora da gente tentar interpretar ou entender, né, ou ver o significado de alguns símbolos na Bíblia, né, que estaria dentro do Apocalipse. E a partir do capítulo 4, isso já começa a acontecer. Então, hoje a gente vai ler o capítulo 4, dividir em 3 partes para a gente poder explicar bem certinho cada parte. Então, a primeira parte do capítulo que a gente vai ler são os versículos 1 e 2, tá? Então, Apocalipse capítulo 4, versículo 1 diz: Depois dessas coisas, olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. Então, o que aconteceu aqui? João havia escrito as cartas que Jesus ditou para ele, né? 7 cartas para 7 igrejas. E aí, depois dessas coisas, né? É engraçado que assim, ele não fala assim, depois de escrever as cartas. Ele diz, depois dessas coisas. Mas enfim, o que a gente começa a entender aqui? Como nós já vimos algumas aulas atrás, Jesus, quando ele trouxe, né, as cartas, ele estava falando também das fases que a igreja iria passar. Então, nós vamos começar a perceber aqui que não se fala mais de igreja a partir daqui. Não tem mais a palavra igreja aqui no Apocalipse depois do capítulo 3. Então ele fala assim, depois dessas coisas. Então alguns entendem que aqui no capítulo 3, no final do capítulo 3, encerra-se a história da igreja. Entendeu? Aqui acabou, parou, chega de falar de igreja. Né? A partir daqui, o que acontece é lá no céu. E o que acontecer aqui na terra também ele cita, mas não fala de igreja. Então, olha só, depois dessas coisas olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo como trombeta, né, disse, suba para cá. Esse suba para cá, ainda com uma voz de trombeta, né? Ele fala, suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então, de novo, tá falando depois dessas coisas. Então, depois de que coisas? Que coisas que João fez aqui que ele viu antes? Ele viu as cartas, ele viu a história da igreja. Então, quando ele fala assim, eu vou mostrar o que vai acontecer depois dessas coisas, o que aconteceu antes aqui do capítulo 4? Senão a história da igreja. Então, aqui para mim fica muito claro, né? Eu creio muito nisso, que essas coisas começam a acontecer depois da história da igreja, porque aqui para frente você vê que não fala mais de igreja. Então, quando Jesus fala para ele assim, né, que a voz foi de Jesus, que ele fala a voz que eu ouvi no princípio, falando comigo como trombeta, me disse, suba para cá e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito e diante de mim estava um trono no céu e nele estava sentado alguém. Então, eu quero ler alguns versículos aqui que vão explicar para nós um pouco mais sobre o que é o arrebatamento. Mas eu acho assim que essa cena aqui, esses 2 versículos, retratam muito bem, né? Talvez de uma maneira simbólica ou de uma maneira que aconteceu ali só com João, para ele ver, para ele experimentar, mas é muito parecido com o que nós vamos ver daqui a pouco, que é a cena do arrebatamento, que fala, suba para cá. Primeiro ele viu uma porta aberta no céu, né? Tá ali, uma porta aberta.
Não tem como subir sozinho, mas ele ouviu uma voz falando, suba para cá. Uma voz de trombeta falando, suba para cá. Imediatamente ele se viu lá. Então foi rápido. Foi assim em um momento. Então nós vamos começar aqui a ler. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. A partir do 51. Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento. Num abrir e fechar de olhos. Algumas versões trazem num piscar de olhos. Ao som da última trombeta. Então você fala, poxa, a voz de trombeta, a última trombeta. Né? Quer dizer alguma coisa? A gente vai ligando. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós, né? Paulo está aqui explicando, gente, nós não vamos precisar morrer para ressuscitar de novo. Os mortos ressuscitarão, mas e nós? Então ele está falando aqui, tem um mistério aí. Eu te digo um mistério. Nem todo mundo vai estar morto no dia do arrebatamento. Nós, os que estivermos vivos, seremos transformados num momento. Esse um momento, quanto que dura um momento? Eu sempre me pergunto isso, quanto dura um momento? Falar assim, um momento é um segundo, um milésimo de segundo, um piscar de olhos não dá um segundo, dá menos de um segundo. É o tempo de imediatamente, é o que o João falou. Eu ouvi a voz, imediatamente me vi lá, é muito rápido, né? E a palavra arrebatamento significa, da palavra harpazo, é rapto, é tirar com rapidez. Algumas versões fazem assim, sugar com violência, muito rápido, muito rápido. De repente você vai se ver num momento, você vai estar lá já. Né? Os que vão ressuscitar, ressuscitarão primeiro, mas nós que estivermos vivos, né? Eu super creio que eu creio assim com todo o meu coração e eu anseio e desejo estar viva nesse dia. Piscou, acabou, tá lá, né? Foi o que aconteceu com João. Outro versículo que nós vamos ler aqui, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Eu gostaria até de ler muitos outros versículos, mas não dá, eu não quero que fique muito longo, né? Assim, as aulas, senão vai desviando o assunto. 1 Tessalonicenses 4,16. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo, né? A voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, de novo, trombeta. O próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Ainda termina dizendo assim, consolem-se uns aos outros com essas palavras de consolo, de esperança. Por que a gente está explicando ao longo aqui, né? De cada aula eu vou falar mais sobre isso. Existe uma diferença entre a segunda vinda de Jesus, quando ele virá e todo olho o verá, e o arrebatamento da igreja acontece aqui, ó. Antes é rápido, é um rapto, é em um momento, é em um abrir e fechar de olhos, por mais inacreditável que pareça isso. E eu sei que parece inacreditável, né? Muita gente fala, é impossível, vai sumir milhões de pessoas. Como assim? Ué, como assim? Como assim? Eu pergunto. Você duvida ainda do que está escrito na palavra de Deus? Eu não duvido de nada do que está escrito. Se você ficar buscando uma solução humana porque está escrito isso aqui, você fala, isso aqui é impossível de acontecer. Não tem como. Mas tem como sim, porque está escrito e é assim que está escrito, gente. Está escrito assim, ó.
os mortos ressuscitarão primeiro. Já falar de ressurreição dos mortos já é uma coisa, morreu, acabou. Não, morreu, acabou não. Um dia quem morreu em Jesus vai ressuscitar. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Então não fala aqui que Jesus vai pisar na terra e arrebatar a gente. Fala que ele vai descer lá de onde ele está, do trono dele lá, até os ares. Onde é esses ares? No primeiro céu, no segundo céu, no terceiro céu. Em algum lugar dos ares, ele vem e arrebata, tira daqui em um momento. Vamos ler outro texto. Hoje a gente vai ler mais 2 textos ainda. Esse aqui eu amo, eu acho ele super, assim, eu amo essa segunda carta de Pedro. Capítulo 2, não vou ler tudo também, né? Mas vamos ler aqui o capítulo 2, versículo 4. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Então aqui ele tá falando assim, Deus, ele não tá brincando. Se ele falou que vai aplicar um juízo, ele vai aplicar, porque nem os próprios anjos dele ele poupou. Ele falou que ia aplicar e tá reservado lá o dia deles para o juízo. Prendeu eles no inferno. Então não tem isso assim de, imagina Deus. Eu já ouvi algumas pessoas falando isso. Deus não vai ter coragem de mandar ninguém para o inferno, porque ele é pai e o pai, né, não faria isso. Já ouvi, olha, algumas pessoas acreditam nisso, né? E Pedro tá aqui falando assim, olha, gente, não cai nessa não. Deus não poupou os anjos que pecaram, mas reservou e lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Então nem os anjos escaparam. Por que a gente acha que nós vamos escapar? Né? Eu não acho, na verdade, né? Eu tenho muita certeza do juízo do Senhor. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, né? Não poupou, trouxe o dilúvio para o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Preservou Noé. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Então, olha só, a cidade de Sodoma e Gomorra são um exemplo do que vai acontecer, porque o Senhor não vai destruir o mundo com dilúvio, mas com fogo, como ele fez com Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios, mas livrou Ló. Então, olha só, essa história aqui é um exemplo do que o Senhor ainda vai fazer, do próximo juízo dele, que é a grande tribulação. Não vai ter dó, não vai ter escapatória, ele vai trazer o juízo, mas como exemplo, ele deixa aqui a cidade de Sodoma e Gomorra, que foi reduzida a cinza, mas livrou Ló. Olha só o que o Ló fazia. Homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Morava numa cidade cheia de imoralidade, de orgia, de bagunça. A sodomia era uma prática sexual, que as crianças eram iniciadas sexualmente por outros homens. E isso era comum naquela cidade, né? Tanto que quando os anjos foram lá, falaram, Ló, a gente vai destruir a cidade, mas nós não podemos fazer nada enquanto você estiver aqui. Você tem que sair daqui e ir lá para a cidade do lado, porque a gente vai tacar fogo aqui, mas nós não podemos fazer nada enquanto você estiver aqui. O Jó tentou avisar, mas o pessoal não queria. O pessoal queria ter relações com os anjos, de tão bagunçado que estava a cidade. Então os anjos falaram, corre, vai embora, Ló, vai embora. E Ló foi, as filhas dele, as 2 filhas dele, a esposa dele também foi, mas ela olhou para trás e virou uma estátua de sal, né? Todo mundo conhece essa história. E ele, enquanto não chegou na cidade vizinha lá, não caiu fogo. Então ele tá falando aqui, ó,
o Senhor vai destruir a terra, o Senhor vai trazer um juízo, o Senhor vai reduzir a cinzas, como ele fez com Sodoma e Gomorra, mas livrou Ló. Homem justo que se afligia com procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois vivendo entre eles todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Olha só como é muito parecido com o que nós vivemos hoje. Eu não sei você, mas eu todo dia é uma coisa assim que eu vejo ou que eu ouço. Tem dia que me dá enjoo. Sabe, enjoo mesmo, assim, tipo, ânsia de ouvir algumas coisas que acontecem. É muita maldade, é muita bagunça, é muita falta de respeito com o Senhor, é muita falta de princípios, assim, as famílias vão sendo destruídas, é todo tipo de abuso infantil, é tráfico humano, enfim, eu nem quero ficar citando aqui tudo, mas assim, o Ló também se atormentava com o que ele via e ouvia todo dia, porque ele era justo, morando naquela cidade, né? Deixando aqui um exemplo, é possível viver numa cidade ímpia sendo justo. E o que aconteceu, ó? Versículo 9. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da aprovação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Então o Senhor está deixando bem claro aqui, não tem dó, não tem, ele sabe fazer o quê? Aplicar um juízo em quem merece, em quem precisa se consertar, em quem precisa reconhecer, e também sabe livrar aquele que é justo, aquele que tem uma vida piedosa, aquele que se aflige com o pecado, aquele que busca a santidade. Então é muito claro aqui para mim que o Senhor sabe livrar. E aqui mesmo em Pedro, eu só quero ler mais um versículo, capítulo 3, versículo 6. Vamos ler a partir do 6 aqui. E pela água, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Tá falando do dilúvio, né? Eu poderia ler o capítulo todo, mas não vai dar tempo. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem, né, depois do dilúvio, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Em nenhum momento fala que a igreja vai estar aqui nesse dia. Não fala, não fala isso. Não fala assim, ó, e aí da igreja? É dos ímpios. Versículo 8. Não esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns, né? Quem nunca ouviu aquela coisa? Você vai falar de arrebatamento, a pessoa fala assim, eu ouço isso aí desde que eu era criança, nunca mudou nada. Nossa, ainda falam disso? Meu Deus do céu, mas não chegou ainda esse dia? Imagina, vai demorar. O Senhor já voltou, já acabou isso aí, desistiu, mudou de ideia, né? Eu já ouvi muitas coisas. Ao contrário, é o contrário disso. Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então não é que ele está demorando, é que ele está esperando mais pessoas se arrepender, né? Está dando chance. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Como que vem um ladrão? Ele avisa, tô indo aí na sua casa roubar? Né? Graças a Deus nunca foi na minha casa. Mas se vier um dia, não vai avisar antes. Ele chega assim, ó, do nada, né? Você tá andando na rua, pelo menos aqui em São Paulo é assim. Você tá andando na rua, de repente passa alguém, nem quero entrar no mérito, né, da moto, mas é muito comum, né? Passa alguém de moto já falando, perdeu. Passa o celular, entrega tudo aí. Essas grandes cidades, metrópoles, né? São Paulo, Rio de Janeiro, acredito que em outros lugares do Brasil talvez seja mais tranquilo, mas aqui é assim. É do nada. Você tá andando na rua, de repente passa alguém e leva.
sabe? Né? Graças a Deus também nunca aconteceu comigo aqui, o Senhor tem me livrado, mas eu tenho vizinhos, amigos, pessoal que já aconteceu isso. O ladrão não avisa. Então é assim, vai ser rápido. É rápido, vai acontecer, de repente começou. E aí quem não acreditava, né, vai ver. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Né? Graças a Deus alguém para explicar aqui, já que vai acontecer isso, o que a gente tem que ser? Vivam de maneira santa e piedosa. E esse piedosa significa reverência, respeito e fidelidade ao Senhor, porque eu fui pesquisar o que significa esse piedosa aqui, dá a impressão de que é alguém muito boa, né, assim, que faz bastante caridade, mas não é exatamente isso. Esperando o dia de Deus e apressando sua vinda. E esse apressando aqui também eu fui buscar como que a gente pode apressar, o que significa apressar. E aqui na tradução diz desejar ansiosamente. Desejar ansiosamente é dormir pensando, Jesus, vem me arrebatar hoje, Jesus. Acordar e falar, não foi hoje. Vou ter que mais um dia, Senhor, viver nesse mundo sujo, sendo sal, sendo luz. Né, se afligindo com a maldade dos outros, buscando santidade, né, quase que o oposto do que todo mundo faz, que todo mundo vai vivendo como quer. É assim que nós devemos viver, apressando a vinda do Senhor. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Vamos voltar lá para Apocalipse 4. Porque eu creio que aqui, quando João sobe, né? Na verdade, não é ele que sobe, ele é puxado, né? Ele fala, imediatamente eu me vi. E aí ele chega lá, e aí ele já fala o que ele tá vendo. Diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Então eu creio, queridos, que esses dois versículos aqui do capítulo 4, eles mostram para nós com um pouco mais como um exemplo, sabe assim, como se fosse um exemplo do que João vive aqui nesse momento, né, quando ele ouve a voz chamando ele, sobe para cá, e eu vou te mostrar o que vai acontecer depois dessas coisas. E aí o que acontece depois dessas coisas, né, a gente vai continuar lendo aqui para frente, e aí não se fala mais de igreja, e o fato dele estar imediatamente lá em um momento, né, então todos os versículos aqui, eu creio que esses dois versículos são correlatos, são relacionados ao arrebatamento, tá bom? Eu tô aqui para ler literalmente e para mim isso aqui tá muito claro, que é um exemplo do que vai acontecer com a gente, tá bom? Eu vou continuar aqui no capítulo 4 no próximo vídeo.